crise da água no mundo é o tema da nossa entrevista. Estreia hoje a série Estereótipos. Vamos descobrir o modo de se vestir dos estudantes. E ainda hoje as novidades do Diário UFMG, o Fica Dica Nutrição e as vagas de estágio. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. A demanda por água no mundo deve aumentar 40% até 2030. A previsão é da Organização das Nações Unidas. A repórter Isabela Melano foi ao Departamento de Biologia da UFMG descobrir como a crise de água pode nos afetar. Dados da Organização das Nações Unidas apontam que 768 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e que essa situação deve piorar nos próximos anos. Quem conversa com a gente sobre essa crise das águas é o professor do Departamento de Biologia Geral, Ricardo Mota Pinto Coelho. Então, professor, a ONU estipula que até 2030 a demanda por água aumente em 40%. O que aconteceu para a gente chegar nessa situação? A gente está vendo crise em São Paulo, crise em diversas áreas do mundo. O que aconteceu? O que aconteceu, na realidade, é que, de um modo geral, os nossos governantes e a opinião pública, eles não tiveram acesso às informações que estão sendo já publicadas no meio científico já há alguns anos, que apontam para a existência de uma crise global das águas. Isso não é, para a maioria dos pesquisadores, não é um fato novo. Só que agora essa crise está se aproximando do cidadão comum. E o que pode ser feito para reverter esse quadro, tentar minimizar os danos? Bom, essa crise, no caso específico do Brasil, ela tem a ver, esse ano, a grande crise das águas no Brasil, ela tem a ver com a queda muito grande das precipitações chuvosas nos 2 últimos anos, particularmente na estação chuvosa do ano passado. Então nós estamos sofrendo as consequências de uma diminuição dessa chuva nesses 2 últimos anos. Só que, se você observar as publicações científicas, pega, por exemplo, o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, o IPCC, já nos 2 últimos relatórios, 2007 e 2012, é muito claro que a maioria das modelagens climatológicas já apontavam para um decréscimo substantivo, um decréscimo muito grande da quantidade de precipitação na América do Sul, particularmente no Brasil. Então, já existem uma série de evidências científicas apontando para a queda da precipitação. Agora, essa crise, é importante que se diga também o seguinte, ela não decorre somente da queda das precipitações, ela decorre também, como você mesma ressaltou, ela decorre de um grande aumento nas formas como o homem vem usando a água, no consumo principalmente de irrigação, na hidroeletricidade e também no crescimento urbano. No caso do Brasil, não só das grandes cidades, das grandes capitais, mas as cidades de médio porte. Por exemplo, no estado de São Paulo, existem muitas cidades que se abastecem do aquífero Guarani. Então, está havendo um grande aumento de demanda de água em cima dos recursos que nós dispomos. Então, quando você tem uma queda da chuva, uma queda das precipitações, aliado a um aumento dramático no uso dessa água, e no caso das águas superficiais, nos nossos reservatórios e rios, uma piora sensível da qualidade da água, então você vai ter uma série de fatores que vão corroborar para que se estabeleça a chamada crise das águas. Professor, onde que a academia entra? Porque o senhor mesmo disse que os pesquisadores já previam. E agora, tem workshops, a UFMG mesmo, ela organiza momentos de debate para tentar ver o que pode ser feito nessa situação? A academia tem um papel fundamental. Você vê, essa semana nós tivemos um simpósio internacional da pós-graduação de ecologia aqui, tivemos alguns especialistas que alertam exatamente no mesmo ponto que eu estou tocando aqui, que é a necessidade que a academia tem de construir uma ponte entre o saber que é gerado aqui dentro da universidade e as necessidades reais da sociedade. Essa ponte ela existe de uma maneira muito fragmentária nas universidades públicas brasileiras, principalmente porque nós temos que ter mais instrumentos de chegar não só na comunidade, mas nós temos que atuar mais fortemente na governança,
Nós temos que atuar muito mais fortemente junto aos empresários. A universidade precisa desenvolver instrumentos institucionais de uma convivência com as empresas. Nós precisamos de atender as demandas das empresas, por exemplo, na questão de economia doméstica, reciclagem de água. A universidade tem uma enorme capacidade de ajudar nessa região, nessas áreas do conhecimento, mas nós precisamos de trabalhar junto com o empresário, junto com o industrial e principalmente também na área de governança. E agora, nos dias 17 e 18 de novembro, acontece um workshop internacional sobre crise das águas. As inscrições já estão abertas para os interessados, professor? Sim, esse evento conta com apoio, além do nosso curso de pós-graduação em Ecologia, é um evento também atrelado ao novo curso de aquacultura da UFMG. Nós vamos ter a primeira semana de aquacultura da UFMG e temos também apoio da FAPEMIG e da CAPES, que são órgãos do governo estadual e do governo federal, do Ministério da Educação e Cultura. As inscrições já estão abertas na praça de serviços e no site da Fundep. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com o site da Fundep, que está tudo explicadinho lá para fazer a sua inscrição nesse evento, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigada pelas informações, professor. Isabela Melano, para o Circuito FMG. Descubra como cuidar da alimentação. É o Fica Dica Nutrição. Na dica de hoje, a dieta é para os diabéticos. As orientações para o manejo dietético para o diabetes é basicamente realizar de 5 a 6 refeições diárias, então evitar longos períodos de jejum. Esse jejum prolongado, ele altera a glicemia, é mais difícil manter os níveis séricos de glicose normalizados, então de 3 em 3 horas, né, realizar alguma refeição. Os alimentos que contêm fibras do tipo frutas, verduras e legumes, os cereais integrais, os grãos integrais devem estar presentes na alimentação. Eles são fundamentais para a redução do colesterol e normalmente o diabético também tem um risco mais elevado de ter colesterol alto. Então reduz o colesterol e auxilia também nesse controle da glicemia. Então o ideal é ter bastante a participação de alimentos fontes de fibra. Lembrando que muitas pessoas confundem, acham que, por exemplo, batata, cará, mandioca são fontes vegetais, estariam também incluídos nessas fontes ricas em fibras. Para a nutrição, esses alimentos eles se aproximam mais do arroz, do macarrão, por isso devem ser consumidos em menor quantidade, como se fosse um arroz, né? Não como se fosse uma cenoura, por exemplo, ou outro legume. Os vegetais folhosos, preferencialmente crus, que eles vão ter um maior conteúdo de fibra. E lembrar que as frutas, elas também têm açúcar, né? É um açúcar diferente, a frutose, mas ela também tem um potencial de aumentar a glicemia. Por isso, as frutas devem ser consumidas em menores quantidades, do tipo 1 unidade por hora, né? Então 1 banana por vez, 1 laranja por vez, e se possível associar algum outro alimento. Então quando a gente associa, por exemplo, ao leite, que é uma fonte de proteína, ou à aveia, que é uma fonte de fibra, a gente diminui o aumento dessa glicemia pós o consumo, porque tem um outro alimento envolvido. Então essa é uma dica muito importante também. Claro, evitar os alimentos ricos em açúcar, do tipo doce, sorvete, bombons. A gente tem opções diet no mercado, que são aquelas que não têm açúcar, que são interessantes para substituir estes alimentos, mas pensar que isso não faça com que elas sejam saudáveis. Muitas vezes um produto diet ele vai ter mais gordura para compensar aquela perda do açúcar, né? Então, se possível, consumir uma fruta de sobremesa ou frutas secas, do tipo uva passas, damasco. A gente tem outras opções para suprir essa vontade do doce, né? No mais, um estilo de vida saudável, a atividade física contribui bastante e, claro, a orientação do profissional nutricionista. Amanhã a dica é sobre as dietas alternativas. Não perca! Quem está na redação da TV UFMG e vai trazer as últimas notícias da universidade é a simpática repórter Carolina Moura com o Diário UFMG. Boa noite, Franco. Meninas de 11 a 13 anos de todo o Brasil já podem se proteger contra o vírus HPV. Começou nesta segunda-feira a campanha de vacinação da segunda dose da vacina, que protege contra o câncer de colo do útero. A aplicação deve ser feita 6 meses depois da primeira dose e garante a imunização por 5 anos. Quem quiser pode ir ao posto de saúde mais próximo com o cartão de vacinação e a dose é gratuita. Estão abertas as inscrições para o projeto Educação Física para a Terceira Idade da Escola de Educação Física da UFMG.
O projeto é destinado a pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa envolve 9 bolsistas e as atividades físicas visam a autonomia e independência do participante por meio de exercícios de força, equilíbrio e flexibilidade. Serão formadas também turmas de dança de salão e dança árabe. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Escola de Educação Física ou pelos telefones 31 3409 7440 ou 3409 2314. E continua na Faculdade de Direito da UFMG o primeiro Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero. Na tarde de hoje, teve grupo de trabalho com transexuais que falaram a respeito de nome social e registro civil. Dolly Piercing também fez performance de drag queen. Mais sobre o evento você confere em facebook.com/ICM Diversidades Gênero. E o reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramírez, assinou hoje, às 3 da tarde, um acordo entre a UFMG e a Comissão Estadual da Verdade. O objetivo do acordo é repassar informações sobre a ditadura militar. A cobertura completa você confere amanhã no Circuito UFMG. Essas foram as notícias de hoje. Franco, amanhã eu volto com mais. Obrigado, Carol. De hoje até sexta-feira, o Circuito UFMG vai exibir uma série de reportagens sobre os estereótipos na universidade. Na primeira reportagem, vamos mostrar o modo de se vestir dos alunos. Estilo. Cada ambiente e cada ocasião pede um tipo de vestimenta diferente. Como a gente é socializado dentro de uma cultura, a gente aprende desde pequenininho que tipo de vestuário, né? Que tipo de roupa a gente usa em cada uma dessas condições, desses ambientes. Andando pelo campus, a gente vê vários estilos. Tem gente meio hippie, os engomadinhos, esportistas, as patricinhas e tantos outros. Mas será que cada estilo tem a ver com o curso das pessoas? De acordo com essa especialista, sim. Quando o aluno entra para uma determinada universidade ou para um curso específico, ele já vai para aquele espaço conhecendo, né, a conduta específica daquela área profissional. Então você já tem uma expectativa, né, de se tornar, de ficar parecido com as pessoas daquele curso. E perguntando por aí, cada prédio tem um estereótipo. Na face... O pessoal é mais arrumadinho, as meninas também são mais produzidas na maquiagem. No geral, aqui na face, a galera é mais arrumadinha, uma galera que vai muito para estágio, uma galera que trabalha em banco, trabalha em empresas. Então a galera tá sempre muito alinhada, muito afinada. Eu não, né, tô com uniforme de time, mas no geral é isso aí. Já na Fafiche, é o contrário. Então você vê que o pessoal aqui, eles são mais abertos a essa questão da vestimenta como forma de expressão mesmo. A Fafiche pra mim é todo mundo meio tilelê, assim, sabe? É a galera que usa aquelas roupas largas, os homens do cabelão Black Power e tal. É isso que eu vejo quando eu vou pra lá. Mas assim como toda regra tem exceção, a Fafiche também tem. Ana Luísa é estudante de comunicação social, tem um blog de moda e nada a ver com o estilo faficheiro. Aqui é um lugar que todo mundo aceita, todo mundo muito bem. E isso eu nunca fui destratada, eu sempre fui muito bem recebida, mas eu sei que eu não tô muito no perfil da Fafiche, né? A área das ciências humanas, ela é muito mais aberta e até estimula a pluralidade dentro da própria identidade das pessoas. Então, consequentemente, é mais aceito que o vestir das pessoas desses cursos também seja mais plural, mais diverso, né? E como eu estudei na sociologia, eu via muito isso dentro dos cursos de humanas, né? As pessoas se vestem de maneiras diferentes e isso é mais aceito lá. Amanhã nós vamos falar sobre as crenças religiosas entre os estudantes da UFMG. Não deixe de assistir. Alexandre Decares já está aqui no estúdio do Circuito UFMG com as vagas de estágio. Hoje temos dicas também, Alexandre? Temos dicas. E a primeira dica as dicas, são da Fiat, que também está com vagas para o seu programa Trainee. A empresa indica o que fazer antes de começar o estágio. Pergunte sobre questões práticas, mantenha-se conectado às redes sociais e tenha cuidado com o que posta nelas. Também não deixe de conhecer os estagiários mais antigos. Mantenha-se informado sobre a empresa e planeje seu calendário com antecedência. Para ter essa oportunidade, a Fiat está com inscrições abertas para seu programa Trainee. São 80 vagas para estudantes das engenharias que devem ter concluído a graduação entre 2011 e 2014. As inscrições podem ser feitas até 29 de setembro pelo site traineefiat.com.br. A última oportunidade é para alunos assistidos pela FUNP. A reitoria da UFMG procura alunos de exatas com conhecimento em informática. A vaga é para trabalhar com assessoria técnica e a bolsa de R$ 550 mais auxílio transporte.
Interessados devem ligar para o telefone 3409-4114 e falar com Ana Maria. Essas foram as vagas desta quarta-feira e na sexta-feira eu volto com mais. Obrigado, Alexandre. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Boa noite e assista agora ao programa 2 Pontos, do meu amigo Pablo Nogueira.